Oi pessoal, faz tempo que eu não posto aqui os livros lidos e nos últimos meses do ano e resolvi voltar com essa série de vídeos no canal falando sobre os livros que eu li até agora e contando um pouquinho o que eu achei, sobre o que a história se trata, porque eu gosto muito de compartilhar sobre as coisas que eu li, o que eu achei e também ter essa troca com vocês, caso vocês queiram comentar também o que acharam ou se interessaram pelo livro também. Então vamos lá? O primeiro desde o último vídeo foi o Feitiço dos Espinhos, da Margaret Rogerson. Esse livro ficou muito famoso há alguns anos atrás e também foi um dos primeiros livros publicados pela editora Literalize, que é uma editora que sempre procura trazer capas muito bonitas, fazer uma edição muito bonita. Os livros são em capa dura sempre e vem com brindes. Esse aqui eu ganhei de presente de aniversário da Andritz, que era a empresa que eu trabalhava, e eu demorei para finalmente pegar ele para ler. Alguns meses atrás eu finalmente fiz isso. Esse livro conta a história da Elizabeth, que é uma moça que ela tem um dom de falar com grimórios. Grimórios são livros mágicos. Eu lembrei bastante de Black Clover, o anime, quando eu comecei a ler esse livro aqui, porque também trata sobre grimórios. Acontece um tipo de ataque onde um grimório vira um ser maléfico, ele acaba atacando a biblioteca com a qual a Elizabeth trabalha, e ela acaba derrotando esse grimório e salvando as pessoas de lá. E por conta disso, ela primeiramente é acusada de ter sido a causadora desse problema, e depois ela é famosa porque aí realmente descobrem que ela foi a pessoa que salvou o pessoal, não a pessoa que provocou esse caos todo. Ela acaba indo se mudar para uma cidade que é, eu não lembro se é a capital desse império, desse reino, mas ela acaba indo para uma cidade mais populosa e ela acaba ficando na casa do feiticeiro que ajudou ela, que foi o Nathaniel. E ela descobre várias coisas, várias tramas envolvendo a pessoa que realmente causou esse acidente e quais são os objetivos dela. E a Elizabeth, como uma pessoa ingênua, ela quer lutar para poder interferir, para não deixar que isso aconteça. E é até engraçado que ela faz isso de uma forma tão pura, assim, no começo, porque ela não vê maldade nas pessoas. E depois ela acaba entendendo como é que as coisas realmente são e acaba se sacrificando, assim, de diversas formas e lutando para que a justiça seja feita. Ao mesmo tempo que Nathaniel também, que era uma pessoa que não queria se envolver, acaba se envolvendo nessa trama toda e fica muito legal a história. Eu achei interessante que no começo da história a gente vê uma Elizabeth super ingênua e meio boba, e que no final a gente vê a evolução dela para uma personagem forte, ao mesmo tempo que a revelação de quem é o culpado disso tudo não acontece no final do livro. Esse não é o clímax do livro, a revelação, e sim algo que acontece logo na metade ou um pouco no começo, então a gente meio que já sabe tudo, só que o que o livro trata é essa luta da Elizabeth e do Nathaniel para impedir que esse plano dessa pessoa se concretize. É um livro muito legal. Assim, eu esperava mais na questão de o porquê que ele seria original. Então, nessa questão, eu não achei que o livro se destacou tanto entre os demais que eu já li na minha vida. Mas ele é um livro bacana, uma fantasia de volume único até então, que vale a pena ler para quem gosta de fantasia, gosta de magia, esse tipo de coisa. Depois eu li Light Lark, que foi um livro que inclusive tem resenha no canal sobre ele. É um livro que gerou muita polêmica por conta da forma como ele foi divulgado, da autora ter sido divulgado de uma forma super aclamada, como se fosse a melhor fantasia do mundo, e quando foi lançado o pessoal viu que não era tudo isso. Eu já falei com mais detalhes na resenha do canal, mas eu vou falar aqui de uma forma mais resumida. Eu achava que o livro ia ser perto do UAU, eu não sabia o que eu esperar, na verdade, mas eu achei a história muito confusa. Eu acho que quando você quer fazer uma fantasia que realmente faça sucesso, uma fantasia que realmente seja aclamada, você precisa prezar pela construção de universo. Foi algo que a autora não se esforçou. Não vou dizer que não se esforçou, mas que ela não prezou tanto, porque é tudo muito confuso. A gente tem as regras lá do centenário, que os governantes de cada reino precisam ir para Light Lark para poder participar de provas, para poder fazer planos, de decidir qual deles que vai morrer. Mas assim, o porquê que um deles tem que morrer não fica muito claro.
O porquê que eles têm que fazer isso não fica muito claro. Qual que é o sentido disso tudo não fica muito claro. A autora, ela fala um pouco sobre cada coisa, deixa tudo meio jogado, ao mesmo tempo que ela quer desenvolver também as relações entre os personagens, que eu acho que essa foi a parte mais interessante do livro, mas ao mesmo tempo não diferencia o que torna eles tão especiais, assim, parece um pouco genérico demais, só que com alguns elementos de outros livros, então é uma bagunça, é uma história que tinha o quê? Tem umas 300 e poucas páginas, mas eu demorei muito pra ler porque não me envolveu da forma como eu gostaria. A protagonista é uma protagonista forte, mas eu queria algo que diferenciasse ela dos demais, algo que tornasse ela única, já que esse livro era tomado como um livro único. Um livro único, quero dizer assim, um livro diferentão dos demais. Eu achei muito legal a relação dela com um dos personagens lá, que no começo eu não imaginava que ele ia ser desenvolvido a esse ponto, mas que depois tem um desenvolvimento bacana, a química dela também com o outro, né? Porque o livro tem meio que um triângulo amoroso, é bacana também, mas eu queria um desenvolvimento único de cada personagem. Não, eu queria, né? Eu achava que seria legal se tivesse. E não teve tanto. A história ficou meio sem pé sem cabeça, não sabia bem o que estava acontecendo, aí depois o plot twist acabou nem sendo tão forte, porque a gente não estava entendendo muita coisa, eu não estava entendendo muita coisa desse universo, não entendi porque que aquilo estava acontecendo, então quando teve uma revelação sobre que tinha a ver com essa história, que tinha a ver com o que eles estavam fazendo, não foi tão forte pra mim, porque eu já não estava entendendo. Na intenção de ler um livro que fosse rápido, leve e divertido, eu fui ler Quatro Titias e um Casamento, que é a continuação do livro Diz que Ter para Titias. Eu não imaginava que o primeiro livro fosse ter continuação, porque ele era bem fechadinho na história, mas, como eu gostei bastante do primeiro livro, achei divertido e dei umas risadas, eu resolvi dar uma segunda chance pro segundo também. Já com expectativas não tão altas assim, porque quando um primeiro livro faz sucesso e vem o segundo, ele não costuma ser tão bom quanto o primeiro. Mas esse livro é divertido, realmente não é tão bom quanto o primeiro, mas eu achei legal. Ele conta a história do casamento da Madeline com o Nathan, que é o cara que ela reencontrou no primeiro livro, o antigo namorado. Acontece muitas reviravoltas a respeito de uma família mafiosa que tá fazendo parte do casamento e que ela chama novamente as tias para poder interferir e não deixar com que essas pessoas atrapalhem o dia especial dela. Mas, nossa, acontece um monte de coisa, bem parecida com o primeiro livro, em que as tias, elas se atrapalham, se embananam, e todo mundo fica confuso, e ninguém entende nada do que tá acontecendo, ninguém que não sabe da situação. São umas coisas muito esdrúxulas, assim, que dificilmente aconteceriam na vida real, mas são divertidas de acompanhar. Ao mesmo tempo que algumas vezes a história me irritou no sentido das tias serem muito teimosas e da Madeline ainda não conseguir se impor a respeito das atitudes que elas têm. Mas ao mesmo tempo eu tento entender porque a questão cultural tem aquela coisa dos respeito aos mais velhos e que tem até um certo nível onde é adequado você falar ou se impor. Então, em parte eu entendo, mas em parte me irritou. Mas o livro em si é divertido. Vale a pena ler, é uma leitura leve e divertida para quem quer sair da ressaca literária, é muito bom. Eu li bem rápido, então para mim valeu a pena. Muito curiosa por conta da adaptação, eu fiquei com vontade de ler A Escola do Bem e do Mal, do Soman Chainani. Eu assisti primeiro o filme porque eu queria saber qual que era da história, se eu tinha a possibilidade de gostar do livro. Eu achei o filme bem ruinzinho, e vi que o livro também, a história não me cativou o suficiente. Eu vi que teve muita gente que gostou no Scooby, mas não foi o meu caso. Inclusive, falando sobre o filme, eu achava que ele fosse fazer um sucesso maior do que ele fez. Eu acho que depois que ele lançou, levou alguns dias pra ele cair no esquecimento. E eu fico triste, né? Porque eu gosto muito de quando saem adaptações literárias, porque eu acredito que os livros têm que ser cada vez mais divulgados em diversas mídias diferentes. Inclusive, tem a resenha tanto do livro e dos outros livros que eu li, que eu comentei, quanto do filme desse livro lá no meu blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas, continuando sobre o livro, conta a história de duas garotas, a Agatha e a Sophie. Elas moram em Galvadon, que é uma cidade pequena, onde moram poucas pessoas, mas em certo período, duas pessoas são selecionadas para fazer parte da Escola do Bem e do Mal, que pro pessoal de Galvadon é meio que uma lenda. Eles não sabem se é verdade ou não, mas eles sabem que sempre duas crianças somem. Então eles meio que
baseado em algumas experiências e algumas... Não sei como é que eles sabem exatamente, mas eles sabem que essas crianças vão pra lá para poder vivenciar as histórias de contos de fadas, que inclusive quando elas vivenciam isso, surgem livros na biblioteca de lá. Surgem livros da história que essas crianças, depois de terem aprendido a vivê-las, aparecem na biblioteca. A Sophie, ela mora numa família simples, ela fica indignada com a vida que ela tem, porque ela é toda classuda, fala com os passarinhos, ela faz boas ações, ela é toda bonita, o cabelo dela é bonito, e ela sonha em ser uma princesa. Enquanto a Agatha é julgada por ser uma bruxa, por não falar muito com as pessoas, por ser mais quieta, e ela tem como única amiga a própria Sophie. A Agatha, ela tá bem na cidade, mesmo sendo maltratada, ela tá bem, ela coloca a Sophie num pedestal, ela só quer que as duas vivam lá tranquilamente, enquanto a Sophie quer sair de lá, não aguenta ficar lá e quer viver o sonho de se tornar uma princesa. O que acontece é que as duas acabam sendo levadas para lá, e a Sophie, que era a princesa, cai no colégio do mal, e a Agatha, que era a bruxa, cai no colégio do bem. E as duas sofrem muito com a questão de não serem vistas pelos colegas ou elas mesmas não se veem na escola onde elas caíram. A Sophie fica indignada porque ela caiu na escola do mal e porque todo mundo gosta de usar preto e porque todo mundo gosta de coisas feias e porque os próprios colegas não a reconhecem como uma pessoa maligna, como uma vilã. Enquanto a Agatha também sofre porque tudo é muito cor-de-rosa, tudo é muito fofo, tudo é muito belo, enquanto ela não se sente bela. E também as colegas dela, que são as candidatas a serem princesas, não a reconhecem como uma candidata a ser princesa porque ela é desastrada, porque ela não é bonita, porque ela não é graciosa. O que mais me chamou a atenção no livro é justamente essa diferença da Sophie e da Agatha em relação aos colégios. A Sophie, ela acredita que ela é uma pessoa boa porque ela faz isso esperando uma recompensa. Porque ela é extremamente egoísta. Ela acha que a amizade que ela tem com a Agatha é um favor que ela faz pra Agatha, não é algo do coração, totalmente do coração. E a gente vê no decorrer do livro que tudo que ela faz, ela usa a Agatha, usa as pessoas em benefício próprio para que ela consiga atingir os objetivos dela, que é ir para a escola do bem. E ela faz isso sem se importar muito com as pessoas e passando por cima delas para poder conquistar o que ela quer. Enquanto a Agatha não, a Agatha prioriza a Sophie, ela quer que a Sophie seja feliz e ela tá disposta a abrir mão de coisas que ela quer para que a Sophie fique bem. Isso é o verdadeiro símbolo da bondade, né? Você se importar com os outros e você fazer sacrifícios e você prezar pelo bem de todos e não só pelo seu bem próprio, pelo que você quer acima do que os outros sentem. E é por isso que no começo as duas vão ficando muito pilhadas com essa questão de não se sentirem que estão no lugar certo, mas no decorrer do livro a gente vai vendo antes delas que elas realmente foram parar no lugar certo, até o momento que elas finalmente aceitam isso. Ao mesmo tempo que também tem a questão dos contos de fadas, que eu achei meio estranho eles estudarem para viverem conto de fadas. Essa parte eu achei meio sem sentido, e deles serem destinados a seguir um caminho único. Eu achei isso meio estranho, também o romance, a parte do Tedros. Eu achei o Tedros um personagem super chato. E todo o envolvimento que ele tem com as meninas eu achei chato. As reviravoltas que tem. A Sophie me irrita por diversas vezes, porque parece às vezes que a Sophie é a protagonista ao invés das duas. E ela é tão mesquinha, tão chata, que isso me irrita muitas vezes. Foi um pouco difícil de ler esse livro em alguns momentos. Mas, ao contrário de Lark, o que me surpreendeu, inclusive, nesse livro é que teve vários momentos em que eu tava só devorando a história e querendo saber o que acontecia. Esse livro não me cativou a ponto de ler o próximo, mas fica aí a recomendação para quem gosta de conto de fadas. Como eu tinha falado antes, funcionou para muita gente no Scooby, então pode funcionar para você. Outro livro que eu li, que agora é um queridinho do TikTok, que é Uma Farsa de Amor na Espanha. Esse livro aqui eu comprei na Bienal de São Paulo, que também tem um vídeo sobre. Um vídeo bem curtinho. E esse livro aqui era um dos que tava mais sendo hypado quando ele lançou. Tava ele, A Hipótese do Amor e outros livros também, que, nossa, era uma promessa do romance, porque tava fazendo muito sucesso. Eu li A Hipótese do Amor e tava muito feliz, gostei muito, é um livro que hoje em dia é um dos meus favoritos.
Só que Uma Farsa de Amor da Espanha me deixou com receios, porque eu vi muitas pessoas criticando o livro. Então eu acabei deixando ele de lado para ler algum dia que eu tivesse com mais paciência, para poder encarar uma história que talvez eu não fosse gostar tanto. Esse dia chegou, eu resolvi ler e eu me surpreendi, porque eu não achei que fosse tão... Eu não achei tão ruim quanto falaram, sabe? Esse livro conta a história da Lina, que é uma moça numa empresa predominantemente masculina, numa empresa de projetos de engenharia, e ela acaba mentindo, falando pra família que ela tem um namorado, porque ela não queria ir sozinha pro casamento da irmã dela. Que a irmã dela vai casar com o irmão do ex-namorado dela. E dá pra ver que ela tem algumas questões envolvendo o ex-namorado, que não foi um término amigável, aí também o relacionamento deles foi longo, então foi uma coisa que marcou muito ela. E desde então, desde esse término, ela não se relacionou a longo prazo com outros caras. A Catalina, por orgulho, por medo de ser vista como encalhada, ela inventa que tem um namorado que vai levar ele pro casamento da irmã, mas ela não planejou muito a respeito de como que ela vai levar esse namorado, quem que é esse namorado. Ela só inventou a mentira e depois eu organizo um jeito de fazer com que seja verdade, de fazer com que eles acreditem, mas agora eu só preciso me livrar dessa situação. E ao mesmo tempo que o Aaron Blackford, que é um colega de trabalho dela que ela detesta, que possui meio que uma rivalidade com ele se oferece para acompanhá-la e para ser esse namorado falso dela nesse tempo que ela vai para Espanha pro casamento da irmã. Ela no começo fica muito receosa, ela fica resistente porque ela não gosta dele. Inclusive o motivo pelo qual ela não gosta dele eu achei bem besta. Eu esperava mais, um motivo mais plausível. Achei muito bobinho também a implicância que ela tem com ele. Eu achei, não é uma coisa assim de adulta. Eu achei meio bobo, bem besta. Mas enfim. Aí quando ela finalmente decide aceitar, e isso acho que é mais pra metade do livro, que eles finalmente vão pra Espanha. Que é outro ponto também que tinha sido muito criticado pelas pessoas, é que eles vão pra Espanha muito tarde. Que o livro tem o nome da Espanha, e talvez pensassem que só tivesse uma partezinha antes do livro para contextualizar a história, os personagens, para daí eles passarem o maior tempo na Espanha. Só que isso não aconteceu, mas pra mim não afetou o suficiente. Eu achei que fosse demorar mais para eles irem pra Espanha, só que não me incomodou. Bom, nesse tempo que eles passam lá, eles vão se aproximando, eles vão descobrindo que existe uma química entre eles, que o Aaron, ele admira ela, que ele gosta dela, e ela acaba se rendendo a esses sentimentos que ela tem por ele. E daí vai surgindo um romance, que é muito legal, muito fofinho, vão surgindo os desafios também, mas eu achei muito legal que o clímax, a briga que acontece, não é uma briga tão forte assim, não é aqueles problemas de praxe, de falta de comunicação, de um não entender bem o outro e não sei o que, mas é uma coisa que é rapidamente resolvida e pra mim é ótimo, porque é assim que eu gosto. O livro vale a pena, ele é fofo, eu acho que o que as pessoas criticaram pra mim não foi tão forte assim a ponto de eu não gostar tanto do livro. Pra mim super valeu a pena e é um romance que eu recomendo. Eu fiquei tão encantada com o romance de Uma Farsa de Amor na Espanha que eu resolvi ler Imperfeitos, que tem a mesma vibe também de viagem e fake dating, né? Esse namoro falso, pra ver também se eu ia gostar de Imperfeitos tanto quanto eu gostei de Uma Farsa de Amor na Espanha. Eu vi que o Paulo Hatz, ele leu recentemente esse livro e eu achei que as críticas dele foram muito plausíveis, caso vocês queiram também ver um vídeo que possa complementar o que eu vou falar aqui. Na verdade, é mais fácil eu complementar o que ele fala, né? Porque ele foi tão completo aí no que ele falou que eu nem sei o que falar que seja tão diferente assim. Mas a história fala de uma moça que ela tem algumas questões alimentares e por isso ela não come a refeição que é dada no jantar do casamento da irmã dela. E essa refeição que é dada no casamento da irmã, ela tinha alguma coisa assim que fez com que todo mundo vomitasse, todo mundo ficasse com intoxicação alimentar. A Olive, que é a protagonista, e o Ethan, que é o irmão do noivo, são os únicos que não ficam com essa doença. E eles acabam sendo indicados para curtirem a viagem de lua de mel dos noivos no lugar deles, já que eles estão impossibilitados de participar. A Olive não gosta do Ethan, porque ele nunca tratou ela bem. Os motivos inicialmente eu tinha achado bobo também, igual na Farsa de Amor na Espanha, mas depois eles começaram a fazer mais sentido. E no decorrer dessa viagem eles vão vendo que essas desavenças não fazem sentido,
eles vão se aproximando e vai surgindo um romance, ao mesmo tempo que surgem situações engraçadas onde eles precisam fingir que são um casal. E é muito divertido. Eu não gostei muito do clímax do livro, porque não foi muito legal, e a forma como ele foi resolvida foi muito fácil. Se fosse a Olive, eu não ia gostar de ouvir o que foi dito pra ela, e eu não perdoaria com facilidade, até porque isso poderia ser falado em outra briga depois. Então eu não achei muito legal a forma como as coisas andaram no final. Foi frustrante, não ao nível do primeiro livro do Bridgerton, que o Duque e eu, mas nesse sentido, assim, de acontecer uma coisa que foi ruim e que foi resolvida de uma forma muito fácil, que não faz sentido. E por isso o livro, assim, teve um final meio agridoce, não gostei muito, mas não me incomodou no primeiro momento. Depois, quando eu fui ver o vídeo do Paulo Hatz, eu vi que realmente não foi muito legal. Então, assim, eu recomendo esse livro com ressalvas. A história é muito divertida, o livro é muito apaixonante, mas a parte do final ali, a forma como as coisas são resolvidas, não são muito legais, não. E depois fui ler A Ruína de um Reino, que é um livro que me chamou muito a atenção por ser um reconto da Pequena Sereia, onde a sereia que protagoniza nessa história, que na verdade é uma ninfa do mar, ela, ao invés dela querer salvar o príncipe e querer que ele se apaixone por ela, ela quer matá-lo. Isso já me chamou muita atenção, porque esse livro é tido como um livro muito diferentão e tal, e eu fiquei curiosa. Inclusive, foi um livro que eu ganhei de presente do meu melhor amigo, o Luquinha. Obrigada, Luquinha. Aqui, a Lyra, que é a princesa protagonista, ela é conhecida como Maldição dos Príncipes, porque ela mata muitos príncipes e ela gosta de colecionar o coração deles. A cada aniversário que ela faz, ela precisa pegar um coração. Não sei se ela precisa necessariamente para poder sobreviver, alguma coisa do tipo, mas ela pega como simbolismo de mais um ano de vida que ela tem. E a mãe dela, que seria a espécie de Úrsula, ela não gosta dessa fama que a filha tem, porque em algum momento a filha dela vai tomar o lugar dela como rainha do mar. Então ela faz algumas coisas assim para atrapalhar a filha, não trata a filha com o devido respeito ou amor que uma mãe teria que agir com a filha. E é a mãe dela que vai sabotar ela dessas formas, que nem na história da Pequena Sereia, tirando a voz dela, tirando a parte sereística dela, da cauda e tal. Ela manda com que a filha tente seduzir, ao invés de um príncipe, um marinheiro, porque ela quer desmerecer a filha. A filha sempre conseguiu os corações dos príncipes e agora vai pegar um coração de um qualquer, um marinheiro qualquer. Ao mesmo tempo que a Lyra tenta dar uma contornada nisso que a mãe ordenou, porque ela lembra que tem um príncipe que também é marinheiro, que é o príncipe Elian, que seria o príncipe Eric dessa história. E o príncipe Elian, ele é muito mais interessante do que o Eric, porque ele também gosta de caçar ninfas do mar para matá-las, justamente pelo que elas fazem de encantar os homens e matá-los. Então a Lyra tem como objetivo matar o Elian, porque ao mesmo tempo que ela ia matar um príncipe e ia continuar com a fama dela, ela ia matar o marinheiro e continuar obedecendo o que a mãe dela mandou. E no decorrer dessa história, ela acaba parando na tripulação dele e se afeiçoando a ele e aos outros membros da tripulação, enquanto eles estão procurando uma forma de derrotar a Rainha do Mar e ela mesma, sem que os outros saibam que ela tá ali. Porque o príncipe Elian conhece a maldição dos príncipes e ele quer matá-la porque ele sabe o quanto ela representa para as outras ninfas do mar. E toda aquela história de que eu queria te matar, eu tinha um plano contra você, mas agora eu não consigo mais porque agora eu te conheço. E aquele tipo de coisa que a gente já tá acostumado nos livros. Mas aqui é legal, eu achei legal a forma como a história da Pequena Sereia foi recontada. Alguns elementos da história, a jornada deles foi muito interessante. Teve alguns plots que eu achei estranhos, que nem todo aquele da princesa, a outra princesa do Reino de Gelo. Eu não entendi qual que era o papel dela na história direito, não entendi por que ela era tão ruim assim depois. Não fez muito sentido a presença dela lá na história, não senti muito cabimento naquilo. Eu também senti falta de algo a mais na história, sabe? Que me prendesse ou que me fizesse me lembrar dela daqui a alguns anos. Mas pra mim, eu não costumo gostar muito de recontos de princesas, porque a gente meio que já sabe o que vai acontecer. E embora essa história tivesse dado uma pitada a mais pra história, ainda assim eu senti falta de alguma coisa a mais, não tinha mais.
Mas, mesmo assim, eu não deixo de recomendar a história, porque eu sei que tem muita gente aqui que gosta de fantasia, tem muita gente também que lê recontos, e eu recomendo. Também resolvi ler o terceiro da primeira trilogia de Shilhasami, que é o Incendeie-me da Tahirih Mafia. Esse livro aqui era dito pela minha irmã, que ela inclusive que me recomendou, como o melhor livro da série, que era muito bom e tal, e depois de ler eu realmente confirmo isso, ele é o melhor de todos. Os outros dois, eles focavam muito no relacionamento da Juliette com o Adam, e nos problemas que ela tinha, os segredos que ela tinha, e todas essas questões que ficava muito chato, porque sempre ficava um segredo guardado por muito tempo, e quando era revelado, era a pior coisa do mundo, ela só queria se enfiar num buraco e sumir, e também o romance, as brigas, e eu queria ficar com você, mas não posso. Era muito chato, parecia que era o foco principal e a história que era legal ficava em segundo plano. Mas aqui não, aqui a história fica em primeiro plano, a gente vê toda aquela questão da guerra, acontecimentos depois da batalha que teve no segundo livro, como o pessoal tá desmotivado e a Juliette se vê finalmente querendo lutar pela liberdade. Poxa, ela ficou tanto tempo presa, ela não quer mais se ver presa, ela não quer mais se ver fugindo, ela quer lutar mesmo que ela tenha que morrer. Isso mostra uma evolução muito grande da Juliette, toda medrosa dos dois primeiros livros, até essa Juliette mesmo que quer usar as habilidades dela, que quer aproveitar tudo que ela tem e lutar pelo que ela acredita. Eu achei isso muito legal, e também a forma como a Juliette vai entendendo o que ela sente, tanto pelo Adam quanto pelo Warner. Nesse livro a gente também vê um pouco mais do Warner, a gente finalmente entende melhor o que ele queria, por que ele é assim. E embora eu tenha algumas ressalvas ainda com ele, eu vejo que ele é um personagem que ele é muito complexo e ele é muito interessante. Toda a questão da jornada deles na história, nesse livro aqui, principalmente a batalha que acontece no final, é muito legal, é muito emocionante. Eu não conseguia parar de ler. Finalmente eu consegui devorar um livro de Shilhasami, porque os outros dois ficavam numa enrolação e naqueles negócios de sentimentos que eu achava um saco. E aqui não, aqui é mais ação e a história anda muito rápido. Eu gostei muito desse livro, inclusive eu fiquei muito curiosa com o gancho que foi dado pra ele. Até antes eu tava com certeza que eu só ia ler até aqui, mas eu fiquei muito curiosa, não sei. Estou cogitando continuar a ler a série a partir do quarto livro. E por último, Modus Operandi Guia de True Crime, que é um livro do podcast da Carol Moreira e da Amê Bonafé, que tem o mesmo nome também, que é um podcast que eu escuto muito, é o meu favorito, que fala sobre crimes reais. E esse livro aqui, ele é um guia de como é que funciona o processo de investigação, como é que funciona o sistema judiciário, quais são os grupos da polícia, como é feito o perfil criminal, e muitas informações que são um complemento para quem gosta de consumir conteúdo sobre crimes reais, para que se possa entender melhor sobre como é que é um processo envolvendo a investigação, envolvendo todas as questões criminais, basicamente. Ele também conta algumas histórias para dar um argumento a mais sobre o que elas estão falando. Por exemplo, o teste de polígrafo, que é algo que elas falam muito que não é recomendado, que ele não tem uma eficácia tão boa. Elas provam isso, o que elas estão falando, citando, por exemplo, o Green River Killer, que ele era um assassino, era um serial killer, que passou pelo teste de polígrafo enquanto estava sendo investigado e deu que ele estava falando a verdade, sendo que depois foi descoberto que era ele que estava por trás das mortes das mulheres. Então, assim, é um livro muito interessante. Também são citadas as histórias, da mesma forma como elas falam nos episódios, elas também discorrem sobre algumas das histórias de criminosos famosos, como Ed Kemper, como Ed Gein. Também recomendam filmes ou adaptações ou produções que têm a ver com essas histórias. E a partir desse livro, eu também assisti O Silêncio dos Inocentes, do filme. Eu achei muito legal o filme, que ele é baseado na história do Ed Gein. E também adicionei algumas coisas assim pra assistir na minha lista. Esse livro aqui é muito bom pra quem gosta desse tipo de conteúdo, porque são informações a mais que podem complementar o momento que você for ouvir outro episódio das meninas. Como é um livro nacional, eu fiz questão de comprá-lo e apoiar também as meninas que trazem um entretenimento tão interessante pra mim enquanto eu tô trabalhando, enquanto eu tô varrendo a casa, enfim. Vale muito a pena. Se você chegou até aqui,
muito obrigada mesmo por ouvir todas essas opiniões sobre os livros. Me fala quais você gostou, quais você ficou com vontade de ler, o que você me recomenda a partir dessas leituras minhas que eu faço, se você também consome esse tipo de literatura e você poderia me indicar algum livro a partir disso. Por favor, me conte nos comentários, eu adoro ter essa troca com vocês. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.